Fala, meus queridos, e aí, tudo certo? Tudo tranquilo? Eu espero que sim. É o seguinte, como vocês podem ver aqui, o nosso assunto hoje é polígonos. Vamos conhecê-los, falar sobre os elementos que eles possuem, das suas características, como que a gente classifica eles e tudo mais, tá certo? Então, detalhe. Olha essa perguntinha aqui, legal, né? Até o final do vídeo eu respondo para vocês por que que isso acontece. Então, vamos pro vídeo, vai! Antes de começar, vem cá. Você já é inscrito? Não? Pois se inscreve, ativa o sininho das notificações, comenta, curte e compartilha com os amigos, vai? Porque nunca é demais ter umas dicas dessas, ainda mais para saber por que que as abelhas escolheram os hexágonos. Eu já digo de cara, elas são inteligentíssimas, meus queridos, tá? Se inscreve aí, vai. Vamos lá começar então. Vamos lá. Então, lembrando para vocês que essa perguntinha do tipo, você sabe por que que as colmeias são formadas por hexágonos? Você sabe? Não? Fica comigo que até o final desse vídeo eu vou te explicar, tá? Vamos lá. Primeira coisa sobre os polígonos. Vocês sabem, por acaso, o que é um polígono? Os polígonos são linhas fechadas formadas apenas por segmentos de reta que não se cruzam a não ser em suas extremidades. Oxi! Então quer dizer que se eu tiver isso aqui, é um polígono? Sim, é um polígono. Mas e se eu tiver isso aqui, é um polígono? Não, não é um polígono. Por quê? Porque ele não está fechado. Olha aqui, olha, não está fechado. E se eu tiver isso aqui, é um polígono? Não, por quê? Porque tem uma parte curva e tem que ser formada apenas por segmento de reta, tá bom? Então, se ele tiver segmento de reta, parabéns, ele é um polígono. Se ele tiver pelo menos uma parte curva ou uma parte aberta, não é um polígono, tá ok? Vamos continuando. Então, vamos lá. Olha, existem algumas classificações do polígono, mas dentro dos polígonos eu tenho os polígonos considerados convexos e eu tenho os polígonos considerados côncavos. Qual é a diferença entre o convexo e o côncavo? Vamos ver o seguinte. Primeiro, o que é um polígono convexo? O polígono convexo é um polígono que, dados os pontos A e B em seu interior, o segmento AB está totalmente contido no interior do polígono, independentemente da posição dos pontos AB. É o quê? Você entendeu isso aqui que eu falei? Hein? Não? Te explico melhor. Isso aqui é basicamente, por exemplo, se eu tiver isso aqui, tá vendo? E que eu trace uma linha. Essa linha aqui, ela forma um segmento aqui e um aqui. Se você observar bem, esse segmento, todo ele está contido dentro do polígono. Então, quando isso aqui acontecer, eu sei que ele é um polígono convexo. É isso que esse dizer aqui, vamos dizer assim, tá falando. Então, se você traçar aqui um segmento em qualquer local deste polígono, ele vai estar totalmente contido dentro do polígono. Então, quando isso acontecer, eu tenho um polígono convexo. Então quer dizer que o côncavo é o contrário? Obviamente, meus caros. Então, como assim? Então, quer dizer que se eu tiver, por exemplo, isso aqui, ele é um polígono côncavo. Por quê que ele é um polígono côncavo? Porque, por exemplo, se eu traçar uma linha aqui, vai estar uma região fora. Então, se tem uma região fora, ele é côncavo. Vamos explicar mais detalhadamente. Olha aqui. Um polígono é chamado de côncavo quando o segmento CD, no caso aqui, C até D, ele possui pelo menos um ponto no exterior do polígono. Tá aqui, essa região exterior. Então, quando isso aqui acontecer, eu tenho um polígono côncavo. Vamos exemplificar? Olha aqui. Polígono convexo, tá vendo? Segmento AB, totalmente dentro do polígono. Segmento CD, uma regiãozinha que está fora do polígono, tá vendo? Para facilitar, eu costumo dizer o seguinte, que o polígono convexo, ele não possui uma entradinha. Como assim? Isso aqui,
Tá vendo essa região aqui? É uma entradinha. Tudo que possui essa entradinha aqui, eu chamo de côncavo. Então, tem um polígono lindo, maravilhoso, mas tem uma entradinha bacana. É um polígono côncavo, tá? Tem qualquer entradinha, ó. Eu considero côncavo, beleza? Entenderam, né? Espero que sim. Agora, eu tenho dois tipos de polígonos para dizer para vocês, que são os regulares e os irregulares. O próprio nome já dá uma ideia, né? Regular, tudo igual. Irregular, diferente. Então, irregular é diferente e o regular é igual. Beleza, então, explicando melhor, o regular ele possui todos, ó, todos, absolutamente todos os lados e os ângulos congruentes. O que significa congruentes? Significa iguais. Então, os polígonos regulares possuem todos os lados congruentes, todos os lados iguais. Então, eu tenho um polígono, um triângulo equilátero aqui, como exemplo, todos os lados iguais e todos os ângulos iguais, ó, 60, 60, 60. Entre o quadrilátero, eu tenho um quadrado, que é o polígono mais regular possível, que ele tem todos os ângulos de 90 graus e todos os lados certos. Eu tenho esse pentágono, né? Todos os lados são iguais, todos os ângulos são iguais. Eu tenho esse hexágono para representar, tá ok? Isso são polígonos regulares. E os polígonos irregulares? Lógico, ele tem tudo diferente, vamos dizer assim. Então, ó, ele possui os lados e os ângulos diferentes. Tá aqui um exemplo. Isso aqui é ó, ele tem quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5. Ele é um pentágono. Ele não possui os ângulos iguais e muito menos os lados. Tá ok? Vamos continuar. Olha aqui. Vamos conhecer um polígono a fundo. Os elementos de todos nós. Olha aqui. Vamos identificar os elementos de um polígono. Todo e qualquer polígono possui esses elementos. Que elementos são esses? Ele possui um lado, ele possui um ângulo interno, ele possui um ângulo externo, que é o ângulo de fora, lógico. Ele possui diagonal, ele possui um vértice, tá ok? Então, esses são os elementos de todos os polígonos. Então, todos os polígonos têm esses elementos. Tem lado, tem ângulo interno, tem ângulo externo, tem diagonal e tem vértice. O único polígono que não possui diagonal é o triângulo. Mas vocês conseguem reconhecer esses elementos dentro de um polígono qualquer? Vamos ver um aqui como exemplo. Então, olha aqui. Vamos reconhecer os elementos de um polígono. Vamos considerar um polígono fácil. Um quadrilátero, tá? Que é um polígono mais fácil depois do triângulo. O quadrilátero, ele tem 4 lados, ele tem 4 ângulos, ele tem duas diagonais, 4 vértices. Então, nós temos isso aqui. Vamos achar cada um deles. Achar o quê? Nós vamos achar os vértices, os lados, os ângulos internos, os ângulos externos e as diagonais deste polígono aqui. Então, vamos lá, vamos observar primeiro. O vértice é o ponto de encontro dos lados, ó. Vértice, vértice e o vértice, né? Então, os vértices são o A, o B, o C e o D. Então, A, B, C e D. Os lados é a junção ou é o segmento que une dois vértices. Então, olha aqui. Eu tenho o A que está unido a B, então eu tenho o segmento AB, ó, esse aqui. Eu tenho o B e o C. Eu tenho o C e o D, e eu tenho o D e o A. Então, eu tenho 4 lados. Quais são eles? Vamos ver. O AB, o BC, o CD e o DA. Então, esses são os 4 lados. Quem são os ângulos internos? Interno, lembra, dentro. Então, quem é que está dentro? Olha aqui. Esse ângulo, esse e esse. Então, eu tenho esses 4 ângulos aqui, que são eles, o A, o B, o C e o D. Tá ok? Os ângulos externos. Os externos são os que estão fora, lógico. Então, aqui eu tenho o G, eu tenho o H, eu tenho o E e eu tenho o F. Então, esses são os ângulos externos. O E, o F, o G e o H. E, por fim, as diagonais. As diagonais são os que ligam dois vértices não consecutivos.
Ou seja, eu tenho o vértice A, eu tenho o vértice A e o vértice B. Se eu ligar o vértice A com o vértice B, não é uma diagonal, é um lado. Então, o próximo é o C. Então, se eu ligar o A com o C, eu tenho uma diagonal. A mesma coisa. O próximo vai ser, eu posso ligar o B com o C? Se eu ligar o B com o C, é um lado e não uma diagonal. Então, vai ser o próximo, que é D. Então, é o BD. Então, quais são as diagonais? AC e BD. Não é isso? Muito bem. Não esquece, ó. Continua aí, porque no final, olha aqui. Eu vou responder por que as abelhas escolheram os hexágonos para formar a sua cacita, tá certo? Então, vamos lá. Vamos classificar os polígonos. Vamos ver como se soma cada um deles. Olha aqui. 3 lados, 4 lados, 5 lados, ó. 6 lados, 7, 8, 9. Aliás, 9 não, né? 10 e 12. Então, existem só esses? Não. Existem muitos outros, mas a gente não vai botar todos os outros, porque não tem necessidade. Aprendendo esses, a gente aprende os outros. Então, qual vai ser o nome dele? O primeiro tem 3 lados, se chama triângulo. 4 lados se chama quadrilátero. E a partir do 5, eles têm uma nomenclatura própria. Então, todos eles partilham da mesma nomenclatura. Como assim? Olha aqui, tem 5. 5 lembra penta. Então, pentágono. 6 lembra hexa. Então, hexágono. 7 lembra hepta. Então, heptágono. 8 lembra octógono. Lembra octo. Então, octógono. 10, deca. E o 12, dodeca. Que aí é o dodecágono. Então, ok? Tranquilo, né? Tem muitas coisas que a gente vê. Aí você me pergunta assim, mas como? Como hipótese, eu vou saber o nome desses negócios? Como é que eu vou saber montar? Então, como que é feita essa classificação? Como é que é feito esse nome? É simples, ó. Ele sempre segue o prefixo acompanhado da palavra gono. Então, prefixo mais gono. O prefixo é o que corresponde ao número de lados que ele tem. Então, olha aqui. 3 é tri, 4 é quadri. E aí, lembrar que o triângulo e o quadrilátero eles são os que têm nome próprio. Os demais, a gente considera esse prefixo aqui, ó. Então, 5 é penta, que aí fica pentagono. Então, pentágono. 6 é hexa, então hexagono. Então, hexágono. O 7, hepta, aí fica heptagono, heptágono. 8, octogono, então octógono. 9, ênea, eneagono, eneágono. O do 11, que não tem aqui, por exemplo, é um deca. Então, é um deca mais gono, um decágono. E aí vai até o infinito e além, certo? E para finalizar esse estudo de polígonos, a gente vai responder finalmente por que as abelhas escolheram formar hexágonos para se montar a sua cacita. Por quê? Já descobriram por quê? Não? Eu conto para vocês. Olha só. As abelhas, elas fazem uso dessa linda forma geométrica que é o hexágono, porque no final elas conseguem economizar cera na construção das paredes. Então, essas paredes aqui, elas economizam cera ao produzir essa casca aqui, esse invólucro aqui, para poder armazenar o mel dentro. Então, quanto menos aqui, quanto menos ela utilizar na casca, mais vai conter aqui dentro. Então, por isso que elas escolheram o hexágono. Então, ó, então ela vai usar menos cera e ao mesmo tempo elas conseguem uma maior área para o armazenamento do mel. Com toda essa economia, cada parede serve para 2 alvéolos. Então, cada paredezinha que tem aqui, ó, não importa a posição, ele sempre vai servir para 2 locais para colocar mel. Então, ó, cada um deles servem para 2 locais para armazenar mel.
Ok, mas ainda não me explicou nada, só disse que é o mais viável porque economiza mais cera, enfim, mas não respondeu de fato a pergunta. Vamos calcular matematicamente isso aqui. Então, olha aqui. Olha os polígonos. Esses polígonos aqui são os que a gente poderia utilizar. Quais são eles? O triângulo, o quadrado e o próprio hexágono. Observe, eles podem ser utilizados por quê? Porque se você observar bem, olha, eles se encaixam perfeitamente, tá vendo? Formando um círculo, se encaixam perfeitamente. E nenhum deles está sobre o outro, está vendo? Um lado a lado, sem sobrar espaço, sem nada. O quadrado é a mesma coisa, ó, tá vendo? Ó? Eles formam um círculo onde nenhum está sobre o outro, então ele não está sobre o outro, então está um do lado do outro, e eles formam o nosso círculo. A mesma coisa acontece com o hexágono. Agora é o seguinte, olha aqui, eu tenho o pentágono. Por que o pentágono não poderia ser? Porque se você colocasse um pentágono do lado do outro, tal como está aqui, olha aqui, olha o espaço aqui, ó. E esse espaço aqui, com certeza teria que ser colocado o quê? Cera. E ó, o armazenamento ficaria bem menor. Cera aqui, cera. Cera aqui, cera aqui, Então, tá vendo? Por isso que não tem como. Então, a gente não poderia utilizar o hexágono, porque a gente ia perder muito pedaço de área. Ok, entendi. Então, o hexágono seria o mais viável nesse caso, né? O pentágono e o hexágono, o hexágono seria melhor. Mas, como que eu sei? Eu sei que poderia ser, por exemplo, o triângulo, o quadrado ou o hexágono. Mas por que que, no final da história, eles optaram por hexágono? Por que que elas fizeram isso? Porque elas são muito inteligentes? Sim, elas são muito inteligentes. Mas observa isso e você vai entender por que elas fizeram a melhor escolha. Vamos ver a área de um triângulo calculado. Eu não quero que vocês vejam como é que calcula essa área aqui não, tá? Isso aqui não é a minha intenção, é só para vocês verem que se eu calcular a área desse triângulo aqui, tirando o círculo que está dentro, vai sobrar, ó, a área 0,06045. 0,6045. Vamos ver a do quadrado agora. Olha aqui a do quadrado. 0,7854. Ó, observa. O do quadrado já é maior do que do triângulo. Conseguem ver isso, né? Então, a do hexágono é quase total. Por isso que elas escolheram o hexágono. Porque a área que elas perdem é muito pequena, ó. Então, essa área aqui é que provavelmente ela vai encher de cera, ó. Tá vendo? Elas perdem muito pouca área. Então, se elas perdem muito pouca área, então quer dizer que elas abrangem uma área muito maior. Então, se elas abrangem uma área muito maior, é muito mais negócio eu usar um hexágono do que usar um triângulo ou muito menos um quadrado. Ok? Entendido? Então, o melhor é usar um hexágono. Tá certo? Então, se você gostou, não se esquece de se inscrever no canal, de ativar os sininhos das notificações para sempre ficar de olho em tudo que a gente posta por aqui. E não se esquece, vai lá no Instagram e nos segue também. Está aparecendo aqui o endereço do nosso Instagram. Vai lá e nos segue também, tá bom? Então, até a próxima aula e bye!